Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da quarta semana da Quaresma, desse dia 30 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia, Isaías 49, de 1 a 15, o texto de João 5, do versículo 17 a 30, rezar o Salmo 144. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá ouvir também a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação da reflexão aplicada à vida. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos com textos bíblicos que nos apontam para a Páscoa, apresentando sinais da ressurreição e da presença de Deus entre nós, como indicou a liturgia do quarto domingo da Quaresma. Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um Deus que caminha conosco. Ele atende nossos pedidos com favores e nos ajuda na obra da salvação. É um Deus que nos protege e faz um pacto, uma aliança conosco, comprometendo-se a não nos abandonar. Assim ele nos encoraja e nos fortalece para que cumpramos a nossa missão de cuidar deste mundo e promover a vida. Ele nos envia para praticar boas obras, obras de libertação. Portanto, nesta quaresma, o sacrifício pedido é que promovamos a libertação de todos aqueles que, de alguma forma, estão presos a estruturas opressoras e, assim, impedidos de servir a Deus e ao próximo. Pede que, com o nosso compromisso, sejamos luz para o nosso semelhante. Ser luz significa ser exemplo, e isso só será possível se tivermos Deus perto de nós e nossas ações estiverem em sintonia com Ele, como ensina Jesus no Evangelho de hoje, quando nos mostra a sua estreita relação com o Pai. Jesus mostra que não age por conta própria, mas guiado por Deus. Suas ações são ações do próprio Deus. Essa afirmação é provocadora. Os que não enxergam nele o Messias, os que vivem na escuridão de suas ignorâncias, querem que Jesus se cale, pois veem nessas afirmações blasfêmias contra Deus. Mas Jesus não se intimida. Por estar agindo em nome de Deus e por Deus, segue adiante sem temer as ameaças. Mostra assim que quem o segue terá a vida eterna. Deste modo, Jesus nos ensina a fidelidade a Deus,
Quem nele confia e age conforme os seus ensinamentos, vai tê-lo sempre junto de si, estará fortalecido e ressuscitará para a vida eterna. Com tudo isso, a liturgia de hoje nos coloca na dinâmica da Páscoa, que se aproxima e prepara o nosso coração para essa grandiosa celebração. Querido irmão, querida irmã, já vislumbramos seus sinais neste tempo novo, anunciado pelo profeta Isaías na primeira leitura, e pela estreita relação entre o Filho e o Pai, confirmada por Jesus. Querido irmão, querida irmã, é muito importante essa reflexão nesse tempo que se chama hoje. Façamos assim a nossa meditação e não se esqueça de seguir a proposta do Retiro Quaresmal, que é uma proposta no estilo e na pedagogia inaciana, que postada todos os dias nesse espaço. Então faça bom proveito e coloca em prática, está muito bom, tem uns pontos assim, tem umas boas dicas que são apresentadas para fazer. Reze assim comigo. Divino Espírito, ensina-me a chamar a Deus de Pai, como Jesus, e saber-me próximo dele, sem barreiras, para me impedir de estar em comunhão, para me impedir de estar em comunhão com ele. Amém. Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da quarta semana da Quaresma, nesse dia 30 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 5, do versículo 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a presença de Jesus é incômoda para muitos e por diferentes motivos. No evangelho de hoje, os judeus não aceitavam a liberdade de Jesus, que fazia o que não era permitido aos sábados e chamava a Deus de Pai. Jesus vem romper com o esquema estabelecido e, obviamente, haverá questionamento e hostilidade por parte daqueles que têm certeza de que o errado é o outro. Nesse caso, Jesus. Em sua resposta aos judeus, Jesus tenta clarificar quem ele é e qual é a sua missão. Jesus e o Pai formam uma unidade que pode ser traduzida e entendida como perfeita sintonia. Não há aqui relação de dependência e anulação de um ou de outro, mas profunda cumplicidade e complementariedade. Jesus não vive por si, mas segundo o projeto que o Pai tem para ele. O que move o nosso coração e firma nossos pés na caminhada? E essa pergunta para ser assim pensada nesse dia. Querido irmão, querida irmã, há em nosso mundo um crescente número de pessoas que dizem que não creem. A fé é um dom de Deus e nossa acolhida à sua revelação. Ele se revelou ao povo judeu, libertou-o da escravidão, fez com ele uma aliança e o conduziu até a terra prometida numa peregrinação de 40 anos. Deu-lhes uma lei, falou-lhes pelos profetas. A maior revelação de Deus foi quando Jesus se encarnou e viveu entre nós. Com suas palavras, suas obras, seus milagres, Jesus nos revela que o Deus da aliança é seu Pai e que o enviou para a nossa salvação. Com ele, compreendemos que o Pai e o Filho vivem e reinam na comunhão do Espírito Santo. O Deus da aliança em Cristo é nosso Deus e Pai e nos quer na comunhão e na fraternidade. Querido irmão, querida irmã, a proposta deste dia é rezar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tendo bastante consciência desta aclamação. E agora reze comigo, ó Filho do homem, porque dizias que Deus é teu Pai, os dirigentes do povo querem te matar. Não recuas, porque estás consciente de fazer a vontade do Pai Celeste. Concede-nos, Senhor, sabedoria. Amém.